Imagine um vazio absoluto. Nenhuma estrela no céu, nenhum som, nenhuma forma. Apenas o nada. Um abismo escuro e profundo, sem começo, sem fim. O tempo ainda não existe. A matéria não foi formada. Mas então algo acontece. Algo pairava sobre as águas. Algo poderoso, vivo, imutável. Um sopro divino que anunciava que tudo estava prestes a mudar. E então a voz ecoou na eternidade: haja luz. E a luz rompeu a escuridão. O nada começou a se transformar em algo. O caos cedeu lugar à ordem e se curvou à vontade dele. A criação tomou forma sob as palavras do Criador, marcando o início de tudo. O céu e a terra tomam forma, os mares encontram seus limites, as estrelas são penduradas no firmamento. A criação não luta para acontecer, ela obedece. Tudo é moldado com precisão, com intenção, com propósito. Mas essa história não é apenas sobre o passado. Ela revela a essência de tudo o que existe, o propósito por trás do universo e a marca do Deus Supremo sobre cada detalhe da criação. Prepare-se para conhecer o dia em que Deus criou o mundo. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e ele separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim aconteceu. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento de céus. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos segundo a sua espécie, com sementes dentro deles. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, plantas que davam sementes conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto com sementes segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e que eles sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Então Deus disse: povoem-se as águas de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se movem, com os quais as águas se encheram, segundo a sua espécie, e todas as aves, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra
e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus disse ainda: eis que lhes dou todas as plantas que produzem sementes e que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, para todas as aves dos céus e para todos os seres que se movem sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda planta verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora vamos a uma breve explicação deste capítulo que acabamos de ouvir. Gênesis 1 é o relato inaugural da Bíblia, descrevendo a obra de criação de Deus, na qual ele estabelece a ordem do universo a partir do caos. É um texto fundamental que não só introduz o conceito de um Deus único e todo-poderoso, mas também estabelece uma visão de mundo na qual a humanidade tem um papel distinto e responsável. O capítulo começa com a afirmação poderosa de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso estabelece que tudo que existe foi criado por Deus e que nada existia antes dele. A terra sem forma e vazia e a escuridão sobre a superfície do abismo sugerem um estado de desordem inicial. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, introduz a presença ativa de Deus no processo de criação, pronto para transformar o caos em ordem. A partir do capítulo 3, Deus inicia sua obra de criação chamando a luz à existência, o que é crucial, pois a luz representa ordem, vida e bondade. Ao separar a luz das trevas, Deus cria o primeiro dia. A seguir, Deus cria uma expansão, ou firmamento, chamada céu, que separa as águas acima dela das águas abaixo, estabelecendo o segundo dia. Esses atos não apenas organizam o ambiente, mas também preparam o cenário para formas de vida mais complexas. Deus então ordena que as águas se juntem para que o solo seco apareça, chamando o seco de terra e as águas acumuladas de mares. Isso é seguido pela criação de plantas e árvores que podem reproduzir-se segundo as suas espécies, marcando o terceiro dia. A vegetação é essencial para o suporte da vida, fornecendo alimento e mantendo o equilíbrio ecológico. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas para servir como fontes de luz, marcadores de tempo e sinais para as estações. Esses corpos celestes não apenas iluminam a terra, mas também regulam os ciclos biológicos e agrícolas essenciais para a vida. No quinto dia, Deus cria a vida nas águas e aves para voar no céu. Ele abençoa essas criaturas com a capacidade de se reproduzirem. A diversidade de vida marinha e a introdução de aves sublinham a complexidade e a riqueza do plano de criação de Deus. Finalmente, no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o ponto alto de sua criação, os seres humanos, feitos à sua imagem. Isso implica que os humanos têm capacidades únicas, como racionalidade, moralidade e a habilidade de relacionar-se com Deus. Deus ordena que eles governem sobre a criação com responsabilidade. Deus vê que tudo o que fez é muito bom, marcando a conclusão da criação. Em resumo, Gênesis 1 destaca a soberania e o poder criativo de Deus. Cada etapa da criação é marcada pela ordem, propósito e bondade, contrastando fortemente com as narrativas de criação contemporâneas de outras culturas, que muitas vezes envolvem conflitos e acidentes. Para a teologia cristã, este capítulo não só estabelece a natureza de Deus como criador e sustentador, mas também a responsabilidade humana no cuidado com a criação. O capítulo é um convite para reconhecer a majestade de Deus e a ordem intencional e boa da criação. Entretanto, Gênesis 1 não é apenas um texto sobre as origens do universo, mas também uma fonte rica de princípios para a vida diária. Então,
quero deixar aqui 5 aplicações práticas deste capítulo bíblico para nossas vidas. A narrativa da criação destaca que tudo começa com Deus e por sua vontade. Isso nos leva a reconhecer e respeitar a soberania de Deus em todas as áreas da vida. Na prática, isso significa confiar nas decisões de Deus, seguir seus mandamentos e buscar sua orientação em oração antes de tomar decisões importantes, reconhecendo que Ele tem controle sobre o universo e nossas vidas. A ordem de Deus para que os seres humanos dominem sobre a Terra é frequentemente mal interpretada como uma licença para explorar. No entanto, ser criado à imagem de Deus implica uma administração responsável e cuidadosa da criação. A forma como interagimos com o mundo criado deve refletir o cuidado e a manutenção da criação que Deus nos confiou. Em outras palavras, devemos ser mordomos dessa criação. Gênesis 1 destaca que os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, o que confere um valor inerente a cada pessoa. Isso deve influenciar como tratamos os outros, promovendo o respeito, a dignidade e a justiça em nossas interações. Aplicar esse princípio significa combater a injustiça, a discriminação e trabalhar para garantir que todos sejam tratados com o respeito que merecem como imagem de Deus. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, somos chamados a incorporar um ritmo de trabalho e descanso em nossas vidas. Isso pode ser praticado através da observância regular de um dia de descanso, que serve como um lembrete de nossas limitações e uma oportunidade para renovar nossa fé e nosso foco em Deus. A ordem metódica da criação em Gênesis 1 reflete que Deus é um Deus de ordem e propósito. Em termos práticos, isso significa que devemos buscar viver de maneira organizada e intencional, estabelecendo objetivos claros e vivendo de acordo com os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Isso pode incluir o desenvolvimento pessoal, a busca por formas de servir aos outros e o envolvimento ativo na comunidade e na igreja. Essas aplicações de Gênesis 1 nos convidam a viver de forma mais consciente e alinhada com os princípios estabelecidos no início da Escritura, refletindo sobre como cada ação e decisão se encaixa dentro do plano maior de Deus para o mundo e para nossas vidas. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que no princípio criaste os céus e a terra com tua palavra e ordenaste toda a criação com tua sabedoria, te agradecemos pela vida e pelo mundo maravilhoso que nos deste para habitar. Reconhecemos tua soberania sobre todas as coisas e a tua majestade que se reflete em cada aspecto da criação. Pedimos que nos ensines a viver de acordo com o propósito pelo qual fomos criados, para cuidar deste mundo e honrar-te em todos os nossos atos. Ajuda-nos a ser administradores sábios e responsáveis da terra, do mar, do ar e de todas as criaturas que neles habitam. Dá-nos a graça de tratar cada pessoa com a dignidade e o respeito que merecem como seres feitos à tua imagem. Que nossa presença neste mundo seja um reflexo de tua luz, trazendo bondade, justiça e amor onde quer que vamos. Ensina-nos, Senhor, a valorizar o descanso assim como o trabalho, recordando-nos sempre de que tu mesmo descansaste no 7º dia. Que nosso repouso semanal seja um tempo para renovar nossas forças e nossa fé em ti, permitindo-nos continuar nossa jornada com renovada energia e dedicação. Por fim, pedimos que a ordem e o propósito que estabeleceste no início da criação sejam refletidos em nossas vidas diárias, que possamos viver intencionalmente, buscando sempre glorificar teu nome em todas as nossas ações e decisões. Agradecemos-te por tua amorosa providência e por tua presença constante em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.